E aí, pessoal? Bem-vindos a mais uma análise. Hoje, a gente vai falar sobre algo que muitas vezes passa completamente batido por quem está assistindo, mas que, na real, define o destino das maiores partidas de futebol do planeta. Sabe aquela substituição no segundo tempo? Pois é, ela não é só uma pausa para o jogo respirar, para a torcida aplaudir ou para gastar tempo. Longe disso. As substituições são intervenções táticas profundíssimas. É literalmente uma partida de xadrez em altíssima velocidade acontecendo enquanto a bola rola no gramado. Bom, para organizar nossa conversa, a gente vai passar por 5 pontos principais hoje. A mudança de paradigma, lendo os sinais ocultos, a matriz de decisão, os tipos de alterações táticas e, para fechar, o jogo invisível. Então, começando direto pelo nosso primeiro ponto, a mudança de paradigma nas substituições. Pensa comigo, antigamente, trocar um jogador era quase sempre uma atitude puramente reativa, né? O cara cansava, machucava ou o time entrava em desespero porque estava perdendo e aí vinha a troca. Mas hoje, a realidade é outra, completamente diferente. A substituição virou uma ferramenta intensamente proativa. É a forma máxima que um treinador de alto nível tem para se comunicar com o jogo. Envolve muita estratégia, gestão emocional do elenco e uma intervenção tática milimétrica. Não é mais sobre quem não aguenta mais correr, sabe? É sobre qual nova geometria ou vantagem tática a gente pode criar em campo. E olha só que perspectiva fantástica do Diego Simeone que ilustra bem isso. Ele defende que o ideal é fazer a substituição com uns 20 minutos de antecedência. Mas por quê? Para que o jogador tenha tempo de se enganchar no jogo. O ponto-chave aqui é que o atleta precisa de tempo para se conectar emocionalmente e taticamente com a rotação, o espaço e a intensidade da partida. Colocar o cara faltando 5 minutos e rezar por um milagre quase nunca dá certo. Falta aquele tempo mínimo para o corpo e para a mente entrarem no ritmo do jogo. E os números provam exatamente isso. Pegando os dados científicos das Copas do Mundo de 2002 a 2022, a gente vê essa dinâmica claríssima. A fatia das substituições que acontecem no primeiro tempo é minúscula, quase inexistente. A esmagadora maioria rola no intervalo ou já na segunda etapa. E claro, com a regra recente das 5 substituições, isso não só acelerou, como abriu um espaço absurdo para intervenções planejadas em bloco. Mudou o jogo para valer. O que nos leva à nossa parte 2, lendo os sinais ocultos. O verdadeiro segredo dos grandes comandantes está na leitura antecipatória. É reconhecer a falha antes que o estádio inteiro perceba. Presta atenção. Se você esperar até que seu meio-campo seja engolido pelo adversário ou que o seu lateral tome bola nas costas toda hora, a sua intervenção já nasceu atrasada. O grande diferencial é identificar que o jogo pede uma resposta, enquanto o problema ainda é só um sussurro lá no gramado. Na prática, o treinador age como um verdadeiro detetive, procurando rachaduras através de 4 indicadores de ruptura. Primeiro, os sinais físicos, aquela perda clara de explosão na arrancada. Depois, os técnicos. O jogador começa a errar passes fáceis ou dominar mal a bola sob pressão. Tem os táticos, coberturas que começam a chegar atrasadas, o time não consegue mais fechar as linhas. E, super importante, os sinais emocionais. Aquele jogador que desconecta da partida, mostra ansiedade excessiva ou, pior, começa a ter medo de disputar uma dividida. Juntando tudo isso, a gente chega num conceito belíssimo e letal chamado o antes do antes. Os treinadores de elite têm o olho treinado para perceber um efeito dominó invisível. É aquele milissegundo de atraso na cobertura que acontece logo antes de um lançamento fatal nas costas da zaga. Ou aquela queda microscópica de energia segundos antes do adversário armar um contra-ataque. Agir nesse exato momento é o que separa um trabalho amador de uma verdadeira genialidade tática. Certo, vamos mergulhar agora na parte 3, a matriz de decisão. Qual problema real eu estou tentando resolver? Essa é a pergunta de $1 milhão que fica martelando na cabeça de quem está ali na beira do campo. É absolutamente crucial focar em resolver a causa raiz do problema, e não só colocar um band-aid por cima do sintoma. Por exemplo, trocar um atacante isolado por outro não vai adiantar nada se a bola, no fim das contas, não está chegando lá na frente. Para não agir por impulso, existe um processo de filtro muito rigoroso com 4 passos. Primeiro, a comissão avalia o que o time ganha e o que perde com as características daquele jogador que vai entrar. Segundo, eles antecipam o que o adversário vai ser forçado a fazer. Terceiro, sentem a pulsação do jogo. É o momento certo para parar a partida? E quarto, verificam se a mudança ainda respeita o plano de jogo treinado na semana. Assim, a substituição cumpre o seu papel, gerando caos para o adversário, mas protegendo a identidade do seu próprio time. E é por causa desses cálculos todos que o intervalo se torna um autêntico laboratório. Diferente da beira do campo, onde é tudo na correria,
O intervalo te dá a rara chance de organizar o caos. Dá para mostrar imagens de vídeo, explicar o motivo da troca e garantir que o cara que está entrando carrega uma mensagem clara. O time inteiro volta para o segundo tempo sabendo exatamente qual é a nova função daquela peça no tabuleiro. Vamos seguir para a parte 4, tipos de alterações táticas. Olha que interessante a gente tem aqui. Desconstruir a intenção de uma substituição é muito mais revelador do que só ver quem está no aquecimento. As mudanças se dividem em categorias. Pode ser uma troca física para devolver intensidade, uma troca tática para mudar o formato, colocando mais um homem no meio, pode ser técnica para melhorar o passe vertical contra uma retranca, ou até emocional e preventiva, como tirar aquele zagueiro que está nervosíssimo e com cartão amarelo prestes a ser expulso. E isso bate de frente com aquela visão clássica de arquibancada, né? A torcida grita, bota mais atacante quando o time está perdendo ou fecha a casinha quando está ganhando. Mas a complexidade real é outra. Atacar melhor não é ter mais centroavantes. É melhorar as condições e os espaços para criar vantagens reais. Por outro lado, defender melhor não é socar todo mundo dentro da área, mas sim controlar qual tipo de ataque o adversário vai ser forçado a tentar. Na prática ofensiva, você escolhe o jogador com base no que o adversário te oferece. Tá jogando contra um bloco baixo, aquele time todo recuado, você não precisa de velocista, precisa de alguém que acerte passes de ruptura e tenha presença na área. O adversário está marcando sob pressão alta, você precisa de alguém que saiba receber a bola e girar sob contato. E se a defesa dele está morta de cansaço no final do jogo, aí sim, você solta aquele atacante rápido para fazer corridas agressivas nas costas da zaga. É todo sobre maximizar a vantagem. E na defesa, a lógica é igualmente cirúrgica. Você tem que neutralizar a jogada favorita do adversário. Se os caras estão cruzando bola na área toda hora, você bota estatura e força aérea. Se eles estão tocando curtinho pelo meio, você coloca um volante com leitura perfeita para fechar essas linhas. O segredo de mexer para defender bem é minar o conforto do ataque adversário, simplesmente fechando a porta que eles mais gostam de usar. E assim a gente chega na nossa quinta e última parte, o jogo invisível. Com a regra das 5 substituições, ficou muito comum ver os técnicos fazendo trocas duplas ou até triplas de uma vez só. O poder disso é avassalador. Você reseta a elendrê do time inteiro em 1 minuto. Mas olha, é literalmente brincar com eletricidade. O risco de dar ruído na comunicação e do time perder completamente as referências espaciais e de cobertura é altíssimo. Quem entra junto tem que estar com uma sintonia absurdamente treinada. Por isso, banco de reservas não é lugar de descanso, é lugar de estudo. O jogador tem que ter um checklist mental antes de entrar. O que o jogo está pedindo agora? Qual corredor adversário está frágil para eu explorar? Qual a minha missão inegociável nos primeiros 3 minutos que eu pisar em campo? E qual é o maior risco que a gente está correndo que eu preciso evitar? Se o cara entrar só com vontade, mas sem intenção, a substituição vai por água abaixo. Toda essa intuição genial do treinador é organizada por essa matriz com 4 camadas de análise. Estado do jogo pede mais controle ou intensidade. Estado da nossa equipe, a gente está seguindo o plano ou só sobrevivendo lá atrás? Estado do adversário, onde está o buraco neles? E o estado dos jogadores em campo, quem ali esgotou fisicamente ou emocionalmente. É assim que se sente a pulsação do jogo com método, e não com nervosismo impulsivo. Mas a armadilha está sempre lá esperando. E o erro mais comum do futebol é justamente esse: mudar os nomes sem mudar as engrenagens. Muitas vezes, o técnico cede à pressão externa para tirar um jogador que está mal tecnicamente, mas ignora completamente que a estrutura do time é que está quebrada. Se o sistema está falho, não importa quem entre. O novo jogador vai acabar se afogando no mesmo problema. Isso tudo deixa a gente com um pensamento bem provocativo. A partir de hoje, da próxima vez que aquela placa eletrônica subir na beira do gramado, como a gente vai olhar para isso? Como um simples remendo provisório ou como uma colisão espetacular entre ciência exata, arte, intuição e método implacável? Com certeza, depois de entender toda essa arquitetura invisível, observar o banco de reservas de um time nunca mais será a mesma coisa. Valeu por acompanharem e até a próxima análise.